Fala, fiel! O debate pegou fogo, hein? Fábio Luciano, Zé Elias analisaram o Corinthians por completo junto com a equipe do F90. Muitas pautas aí no assunto referente ao Timão e também nessa primeira vitória na Sul-Americana que o Timão vem buscando no dia de hoje. Jogo hoje contra o Nacional na Neoquímica Arena. Alguns assuntos. Coronado vem para resolver por tudo que foi investido nele. Deveria pegar a camisa, vestir e resolver os jogos do Coringão. Romero realmente titular no lugar do Pedro Raul. Romero tem que atuar mais centralizado, ou Yuri Alberto centralizado e Romero nas pontas. A minha opinião é Yuri Alberto centralizado, Romero na ponta e o Wesley na ponta esquerda, algo que vinha dando certo, não tem que ficar inventando. Outro ponto também importante, resultado ou desempenho no jogo de hoje. Mais importante trazer o resultado ou, além de trazer o resultado, também desempenhar um bom futebol, que é o que vem devendo nos últimos jogos que a gente viu o Corinthians jogando. 37 dias longe da arena e hoje a Fiel, apesar de muita reclamação com o preço do ingresso, que um absurdo, Fiel, um absurdo o que tá o preço do ingresso para um jogo de hoje na fase de grupo contra o Nacional do Paraguai. E a gente vai ver tudo no vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo, né? A gente tem uma história, né? Tanto eu como o Zé, como atletas de sucesso no Corinthians, de conquistas. Eu acho que isso que o torcedor mais deseja no momento, né? É um time que tenha o amor à camisa, como o Zé em particular teve, né? A entrega, a dedicação. Quem sabe que o torcedor do Corinthians espera para esses atletas que vestem a camisa. E um time que brigue por títulos, né? O Corinthians há um tempo já não conquista algo importante. Acho que a Sul-Americana, que é o tema de hoje, né? É um título que o Corinthians ainda não tem. Eu acho que o torcedor almeja essa conquista também. E vamos torcer. O Corinthians na estreia não teve bem, teve um tempo de preparação, não conseguiu produzir tudo que se esperava dele, vem de um empate, agora volta para a arena depois de um tempo, vai ter o carinho, o amor do torcedor ao seu lado. E a expectativa é que o Corinthians faça um bom jogo e continue vivo na briga aí em busca dessa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. O João Gonzalez já olhou para trás. Quem que você viu aqui? Angel Romero. Novidade hoje, daqui a pouco a gente vai falar disso. Provavelmente titular. Pode fazer história hoje também. A gente vai falar desse tema aí. Pode virar o maior artilheiro da arena, caso marque 2 gols. Se fizer um, ele empata com o Roger Guedes. Antenado com as informações. Ele vai falar, só falar disso. Ele é o historiador do Corinthians. Sabe tudo. Quem também sabe tudo está lá na arena, na Neoquímica Arena. É o livro. Ele é o livro. Ele é o Biratã Leal. Ô, Bira, eu estou feliz. Hoje, além do Bira, eu sou Rio Branco e aí tem todos vocês vão distribuindo. Ô, Bira, você sabe que ontem eu fiquei feliz com a sua presença, o Zé também. Antes de mais nada, Rafael Prats mandou um abraço pro Bira. Fala pra você. Aí você veio, fez um programa legal, a gente falou, pô, o Bira agora vai continuar. É verdade que você exigiu aqui na nossa chefia que é um por semana e o resto é só link, se precisar. Tá tudo bem, Bira? Tudo bem, um abraço a todo mundo aí na bancada. Já tomou água já, né, Bira? Não é que eu falei que eu só posso fazer. Tomou água já, né? Não vai engasgar. Não vai engasgar de novo. Já. Não, já tomei água. Já tomei água até porque eu tô preparado agora. Agora eu sei que a equipe da F90, a equipe do Corinthians é tudo traíra. Então já tô preparado pra isso também. Mas... eu, na verdade, eu disse que uma vez por semana dá pra fazer. O problema é aguentar o Edu Menezes mais de uma vez por semana. Então tá bom. Quando eu não tiver, você vem. Melhor, tá bom? Aí você reveza, você vem tranquilinho. Mas, a gente tá ansioso. Aí eu tava ansioso pela água pra você tomar mais uma, mas o Zé já cortou. Isso foi hidratação. Foi antes. Mas hoje tem Corinthians e Nacional do Paraguai. E o que o corintiano não quer é que esse time dê água, né? Isso aí é quando o time não vai bem. Essa foi uma ligação boa do Pedro Ivo. Ele fez pediu escola, hein? e eu trouxe ela pra cá. Qual a expectativa pra esse jogo aí, ô Bira? Pelo amor de Deus. A expectativa da torcida do Corinthians é de uma vitória que venha com naturalidade. Não é muito normal o Corinthians ganhar jogos com naturalidade nos últimos tempos. Mas é isso que a torcida espera pro jogo de hoje. O Guarani do Paraguai é o último colocado do Campeonato Paraguaio. É um time que não vem jogando bem, é uma defesa que tem se mostrado muito vulnerável. Imagina até que no jogo de hoje venha com uma postura diferente, bem mais resguardado. De qualquer maneira, a diferença de nível técnico é absurda. Então imagina-se que o Corinthians consiga vencer com naturalidade. Eu não vou nem falar em goleada, tudo, porque
Corinthians tem sofrido muito pra atacar com facilidade, né? Então, falar em goleada parece muito ousado, mas pelo menos vencer um jogo tranquilo, um jogo controlado, como imaginou-se que seria o jogo contra o Racing do Uruguai e acabou não sendo. O jogo aqui tem que ser dessa forma. Agora, ô Bira, expectativa de bom público aí, porque daqui a pouco a gente vai falar desse tema aqui também, sobre o valor dos ingressos absurdos. Mas Ingressos os mais valores... caros que a final da Copa do Brasil Pois de é, 2022. mas Bizarro, assim. o entorno geralmente já começa a ficar agitado a partir da 1h, tem muita gente que fala pro chefe que tem médico e aí acaba indo pro estádio, não façam isso. Mas você já sentiu de alguém, sentiu de alguém essa reclamação de ingresso aí também? Não, a torcida como um todo vinha reclamando já nos últimos dias do preço do ingresso. O Rodrigo Vessone, repórter do Meu Timão, ele até postou nas redes sociais dele ontem como tinha ainda vários setores com muitos ingressos disponíveis para a partida de hoje contra o Nacional. Então, a expectativa não é de casa cheia. O Corinthians sempre acaba trazendo um bom público, não é que é estádio vazio também, mas vai ficar muito abaixo do que o Corinthians tem trazido e do que poderia trazer para esse jogo, porque realmente a torcida ficou bastante contrariada com o preço dos ingressos. Agora, quanto a clima, eu cheguei aqui muito cedo, porque eu cheguei aqui pro F360 ainda. E eu tô aqui sentado no gramado, ou aqui em pé falando na frente da câmera desde então. Então, eu ainda não consegui circular muito, eu só vou conseguir fazer aqui depois do F90, que eu vou conseguir dar uma circulada para sentir como tá o entorno. Mas o jogo é mais cedo hoje, inclusive, né? O jogo é às 7 horas, então o público vai chegar mais cedo. O que deu para sentir já é que, assim, como o estádio tá funcionando normalmente por enquanto, tá tendo a visitação, sabe aquele tour do estádio? Aquilo tá rolando. Então, de vez ou outra aparece um grupinho ali na arquibancada, começa a gritar, vai Corinthians, vai Corinthians, ou aqui na beira do gramado, depois eles somem, dali uns 20 minutos vem mais um grupo, e tá assim. Sabia que nós temos uma coisa em comum, eu e o Biratã Leal. Mesmo, Joãozinho. No dia 25 de setembro de 1994, eu fazia 18 anos e, se eu não me engano, o pai do Biratã Leal, né, o levou ao estádio para ver o primeiro jogo do Pacaembu. Legal, Zé. Uma conexão. Meu, que Não. Olha lá, viu? Não era. Até eu me emocionei aqui. É pegadinha, Bira. É pegadinha do Zé. Emocionado aqui, viu lá? Não, deixa eu explicar. Não, mas eu fiz de propósito porque o Bira tem essas reações. Não sei se você vai reparar. O Bira... Não. Realidade pura. É verdade, Bira? Não, deixa eu explicar. Não, mais ou menos. Eu estava no jogo, isso é verdade. Eu tenho ingresso até hoje guardado, porque eu guardo ingresso de todos os jogos que eu fui quando é possível guardar. Mas eu fui com uns amigos do colégio. Eu não fui com meu pai. Meu pai é santista, ele nem me levaria pra esse jogo. Mas, ô Bira, você falou da visitação. Tem alguém agora aí? Dá pra mostrar alguém aí agora? Corinthians e Criciúma. Ele é Criciúma? Desde pequenininho. Ele é Criciúma, muito Criciúma. Fã do futebol. Dá pra mostrar aí? Tem gente aí fazendo visitação, Bira? Neste momento não, acho que tá entre uma turma e outra, mas a cada 20 minutos aparece um pessoal ali no banco de reserva ou lá em cima na arquibancada. O pessoal da arquibancada fica gritando, vai Corinthians, ali até pra testar a acústica do estádio, porque o pessoal explica como funciona a acústica, tudo, e o pessoal grita. Muito bem, então olha, o desafio pra você que está acompanhando a F90, está fazendo a visitação, próxima turma, todo mundo gritando, Bira, eu te amo, tá? Pra aí você ficar com aquele clima, tá? Você vai gritar, o pessoal vai gritar, você grita também, e assim você vai. Corinthians e Nacional do Paraguai, hoje, 7 horas da noite, exclusivo nos canais ESPN, Star Plus. Nós temos um pós-jogo muito legal no YouTube, no TikTok, tem também o pré no ESPN FC e o Sport Center à tarde já com a Glaucio e o Renato lá no estádio. Então vai ser bem legal, cobertura que já começou nas primeiras horas. Eu senti que quando você falou, estou desde cedo, não sei se o Zé sentiu isso. Também, é uma queixa, né? Uma certa queixa. Nós vamos te liberar então, pra você almoçar. Só depois que acabar o programa, é isso? Isso, às 15 horas. Você quer ficar mais um pouco ou você quer ser liberado? Eu tô à disposição de vocês, tô à disposição de você, o editor. Já que você foi sincero, eu vou te liberar. Você vai ficar mais um pouco? Vai ficar mais um pouco? Pode ficar? Pô, 1h10? Não, vamos ficar mais um pouco. Travou o Bira, olha lá, o Bira travou. Ficou congelado. Ô, Bira, posso fazer uma pergunta pro Bira? Pode. Bira, Belo frame, hein? ô Bira,
Não faz isso que a gente acredita mesmo. Só dá desespero. Não, ô Bira, queria perguntar pra você se... você falou que não tem ninguém e tal, né? Mas o que você acha? Qual vai ser a escalação do time titular do Corinthians? Romero por dentro, Yuri Alberto por fora, ou Yuri Alberto como 9, Romero aberto como ponta? O que você acha, Bira? Eu imagino que o Romero entre. O Antônio Oliveira, ele tem que buscar soluções, então não faz sentido ele continuar mantendo um problema, que é a formação que não funciona com o Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. Imagino que o Romero entre. O lógico seria o Romero aberto e o Yuri Alberto pelo meio. É o normal. Mas ele não fez assim no segundo tempo contra o Racing do Uruguai, né? O Yuri Alberto ficou aberto pela direita e o Romero pelo meio. Então eu não sei muito qual é a ideia do Antônio Oliveira em relação a isso. Mas eu imagino que nesse momento é uma hora de ir um pouco pro básico, né? Ir um pouco pro mais convencional. Deixa o Yuri Alberto no meio, o Romero pela direita, o Wesley pela esquerda. Um 4-3-3 um pouco mais redondinho ali. E é um jogo que o Corinthians tende a ganhar com naturalidade se jogar direito. Então não tem por que ficar querendo improvisar, inventar muito num time que não está convencendo e está precisando de resultado. Ô Zé, você sabe que você me deu um gancho muito bom pra gente colocar na tela aí o provável Corinthians. Claro. Vamos acompanhar o provável Corinthians, porque a gente vai conseguir debater em relação às novidades que estão surgindo. Olha lá, Joãozinho, ó, Cássio, Fagner, o Félix 2, Gustavo Henrique e o Hugo. Tem uma dúvida ainda no lado esquerdo. Mas ainda ali tá colocando o Hugo, Fausto Vera, o Ranieri e o Garro. Aí o Yuri Alberto, o Romero e o Wesley. Ô Pedro Ivo, esse ataque aí é pra... E o Yuri Alberto pela direita, né? Primeiro perguntar pro Pedro se esse ataque não é... Também não. Então, primeiro, essa linha ofensiva que eu quero saber de vocês. Olhar para essa linha ofensiva e dizer assim pro Antônio Oliveira, não mexe mais porque tirou o Pedro, ou pode mexer para centralizar o Yuri Alberto? O que vocês acham? O que você acha, Pedro? Eu acho que antes de olhar para a escalação, os nomes em si a gente pensa que é o que poderia ser. Agora a gente conversou até semana passada, né? É como ele vai montar isso aí. Porque o Romero, ele começa por dentro e abre, e o Yuri ataca no espaço, e o Yuri começa por dentro, porque eu não sei se é a melhor posição. E outra coisa, como é que vai se desenhar esse Fausto com o Ranieri? Porque eu acho que tem uma situação complicada ali de proteção, de recomposição, como é que essa bola vai conseguir chegar depois para o Garro. O Garro é um cara que, por mais que você tenha uma expectativa, porque é o pouco de qualidade que tem por ali, é um cara que erra muito. Ele erra, participa muito do jogo, mas tem muito erro de passe até acertar. Não é que ele não tem que jogar ou não tem a qualidade do... Mas tem um número de erros ali um pouco acima para o cara de criação e de articulação, de um pouco mais de trato fino com a bola. Posicionamento de Ranieri e Fausto Vera, eu acho que é mais do que exatamente saber se eles vão jogar, saber como eles vão jogar. E eu acho que é o que o Bira falou. A frase do Bira para mim resume. Você está buscando solução, você vai insistir em problema. Ah, mas é porque o Nacional do Uruguai, o Bira comentou ali, o último colocado, o Nacional do Paraguai, o último campeonato do Paraguai, o último colocado do Paraguaio. O que era o amistoso que o Corinthians foi fazer lá no Paraná? Era contra um time forte? Contra o Londrina. O jogo da semana passada era contra um time forte? Então isso não é segurança nenhuma. Então, nenhuma. vai no básico, tá precisando vencer. O que você tinha que mostrar de repertório, se insistiu com uma situação, com uma formação que não vem dando resultado, eu acho que não dá mais para ficar negociando o resultado hoje numa questão de competição como é a Copa Sul-Americana. Você precisa vencer hoje. Primeiro você vence, tenta tornar o jogo confortável, fica com o controle do jogo para você pelo menos controlar o jogo que o Corinthians precisa fazer. O Corinthians tem muitos momentos nas últimas partidas que não controla o jogo. Você pode buscar um gol no final porque o Romero entrou, você pode buscar uma situação no final de novo porque tem o Romero entrando. Hoje o Romero de início você precisa fazer um resultado, controlar o jogo, minimamente respirar. O Corinthians não está conseguindo respirar. Aí eu quero ver como é que vai se desenhar o time. Vai no básico, teve tempo para treinar, a coisa não está funcionando. Eu vou insistir com 2 jogadores lá de posicionamento que não combinam, só com o Garro ali de criação. Recomposição a partir das peças que ele tem hoje e utilizar o Romero com o Yuri onde tem que ser utilizado. Tem uma situação que, assim, particularmente não vem me agradando. Qual que você não tá gostando? Eu acho que o Ranieri é meio campista, ele não pode ser zagueiro. Você alerta bem que ele vira zagueiro, né? E você acha que Ranieri com Fausto é um meio de proteção? Tudo bem que o jogo hoje não vai pedir tanto. Se o Ranieri, porque assim, o que ele vem fazendo é o seguinte, ele segura o Ranieri, abre os 2 zagueiros e adianta um pouquinho mais os laterais. O grande problema, o que eu acho, é que quando o Corinthians joga, né, com a bola nos pés, o Ranieri fica ali também. Ele não sai pro jogo, né? Ele não sai pro jogo. Eu acho que você tem Ranieri e Vera, são 2 jogadores de posicionamento, o Ranieri segura um pouquinho mais e o Vera é o cara que faz essa bola chegar. Eu acho que vai facilitar um pouco mais pro Garro,
Porque Mas eu tenho dúvidas, eu quero saber se eles vão estar alinhados ou se ele está colocando o Ranieri para Então, puxar e mas o Fausto para fazer a minha distribuição. Mas a minha dúvida é essa daí. Se o Ranieri jogar como um zagueiro, o Vera deve centralizar. E aí o meio vai ficar aberto. Também acho. Né? Aí ele não vai resolver o problema. Não tem problema, não tem solução. Coloca os dois aqui e aí você faz o balanço. Né? Você faz o balanço, que é uma coisa, uma movimentação natural, porque você vai ter o Garro aqui. Aí você tira até a responsabilidade do Garro de voltar Que é o que precisa, você precisa soltar ele, que é o que está acontecendo. Então você segura aqui, você pega esses dois aqui, e aí você tem o Vera que distribui bem o jogo. Dá pra voltar a escalação? Claro, vamos colocar a escalação. Aliás, Zé, porque não é exatamente como tá aqui, é como vai ser a dinâmica quando tiver a bola. Porque estando Ranieri e Fausto, Ranieri e Fausto alinhados e um compensando o outro, tudo bem. Agora, se Ranieri baixar pra ficar só o Fausto ali... Mas sabe que tem um ponto, esse meio de campo, essa configuração, Capita, jogou contra o Palmeiras e não rendeu bem. Então, porque quando... mas talvez esteja no posicionamento, Zé, o erro. Então, porque o que dinâmica, eu acho ele pode fazer, não nas e o que peças. ele vem fazendo, né? Ele puxa o Ranieri para jogar entre os zagueiros, aí adianta os dois laterais, Fagner e Hugo. E aí fica com um 3-4-3, mais ou menos assim. Só que, mesmo assim, o Hugo não é um jogador que chega com aquela velocidade. É mais fácil você segurar o Hugo, libera o Fagner para subir um pouco mais. Aí você pode até jogar o Romero junto com o Yuri Alberto lá na frente. Os dois juntos, entendeu? Porque você adiantando o Fagner, você vai aproveitar o corredor ali. Flanco da direita. E aí você põe o Garro solto, então o Garro vai jogar por todas as partes ali. Eu acho, né? Mas então é interessante, né, Capita, pelo que o Zé falou. E o Zé tá batendo muito nessa tecla já há um tempo, do Ranieri fechando ali como terceiro zagueiro. Então o problema nesse caso no meio de campo, que por aquele corintiano que tá preocupado, em casa, olhando, esse time já jogou contra o Palmeiras, não rendeu. Ele não está nas peças e sim no posicionamento? Então, acho que assim, você muitas vezes ganha o jogo com controle no meio campo, né, Edu? Em cima do que o Zé falou, se você traz o Ranieri para ficar como um terceiro zagueiro, você tem que fazer uma recomposição com alguém, né? Alguém tem que recuar um pouco mais da frente para você fechar esse meio campo. E aí acaba sobrando um pouco pro Garro, por exemplo. Então, assim, eu consigo olhar para esse Corinthians, e hoje é uma experiência boa, porque é um adversário um pouco mais fraco, a tendência, né, jogando dentro de casa. O Corinthians joga com esses dois jogadores de marcação, né, esses dois homens de meio campo, meio que lado a lado, né, como o Zé falou, fazendo esse balanço, o Fagner subiu, você empurra um deles para fazer uma cobertura, nos momentos que o Hugo vai fazer esse movimento para frente, que ele não tem muito essa característica, né, aí o Fausto Vera também faz um pouquinho esse balanço e deixa o Garro um pouco mais centralizado e preocupado somente com a criação das jogadas, que é necessário esses movimentos para que o Corinthians vença o jogo. E o que chama atenção, um pouco aí olhando um pouco mais para frente, Edu, é o posicionamento do Yuri Alberto, né? Porque assim, a gente está vendo o Yuri mais pela direita por uma reclamação dele mesmo, né? Quando ele vem a público e fala que ele nunca se sentiu bem jogando de 9, de referência, de costas para o zagueiro. E aí, pela qualidade que ele tem, você vai tentando achar um encaixe. Mas eu, particularmente, eu vejo o Yuri ainda como 9. Se você vai colocar entre o Romero e o Yuri Alberto, o Romero tem que jogar pela direita, porque ele fez isso quase que a vida toda, e o Yuri Alberto centralizado. Essa opção de jogar com o Yuri Alberto e o Pedro Raul, eu acho que ela pode funcionar, mas num 4-4-2, sabe? Você ter 4 homens de meio campo, 4 defensores e os dois na frente, o Pedro Raul centralizado e o Yuri Alberto movimentando, mas não só pela direita, né? Movimentando pela esquerda e pela direita com o Pedro Raul centralizado, como homem de referência. Mas isso é trabalho, assim, o Antônio teve tempo para isso, né? O Corinthians teve alguns dias aí para preparar o time, né? 10, 11 dias antes do último jogo, as coisas não funcionaram. Agora teve também uma semana para corrigir algumas coisas. E assim, a gente deu uma escalação, mas que pode ser alterada, né? A gente pode ver, a tendência é que com o Romero em campo, o Romero joga um pouquinho mais pela direita, até porque ele também ajuda ali algumas movimentações do Fagner. O Yuri tem muita dificuldade para isso, e o Yuri Alberto um pouco mais centralizado, enfim, mesmo saindo um pouco mais da área, não jogando tanto de costas como ele acha que não pode jogar, mas como o homem de mais referência. Acho que assim as coisas podem se encaixar. E tem um ponto importante que é o Romero. Eu acho que o Romero ele tem sido esse cara, e vocês falam muito dele, do que ele dá dinâmica no Corinthians. Ô Bira, se você tiver alguma opinião também pode participar com a gente, tá? Não fica aí só ouvindo, só corujito aí no cantinho só. Pode participar, porque aí a gente vai nesse bate-papo, que o povo pede a sua entrada na tela aqui maravilhosa. Mas eu vou jogar simpatia. eu vou jogar pro Johnny, porque ele falou sobre o Romero, e tem uma tela que é interessante,
Quem gosta do Romero hoje pode ver alguém fazendo história. 2 vezes no Corinthians, e a gente tem a tela aí, ó. O Romero pode fazer história no Corinthians. Ele pode assumir a artilharia em 2 quesitos pelo clube. Estrangeiro artilheiro, aí tem o Guerreiro com 54. Guerreiro em artilheiro, autor de gol de mundial. Romero, 53 gols. Deves, 46, e o Herrera com 22. E na Neoquímica Arena, o Roger Guedes tem 31. Hoje o Romero pode igualar, Empatado com o Jô. passar o Jô e o Jadson, que está em 4º lugar, com 24. Se ele fizer 2 gols, então aí é a noite do Romero. Johnny, olhar para o Romero assim é olhar para um cara que mudou a dinâmica do ataque do Corinthians. Quando ele entra, o estádio explode, todo mundo pede. O Romero tem essa particularidade de ter a torcida com ele desde sempre, né? Um cara muito querido pela torcida do Corinthians. E em 2023 ele se reinventa, principalmente com o Mano Menezes. E em 2024 também com o Antônio ele está funcionando muito bem. Até contra o Racing do Uruguai, o Bira pode complementar, porque ele falou do posicionamento de Yuri Alberto e Romero no segundo tempo contra o Racing. O Romero muda um pouco o ataque do Corinthians ao entrar no jogo, né? Ele começa como reserva, porque o Antônio opta pelo Pedro Raul e Yuri e o Wesley na esquerda, né? Quando o Romero entra, o time fica um pouco mais dinâmico. Eu nem enxergo, Bira, como você disse, o Romero mais centralizado que o Yuri no segundo tempo contra o Racing. Eu acho que ele utilizou o Yuri e o Romero alternando ali quem ficava mais postado, até por conta, a gente analisa o gol do Yuri, o Yuri tá mais postado, mas em outros momentos você teve o Romero ali. Eu vejo com naturalidade que o Romero vai atingir esses números, seja hoje, seja em outro momento da temporada, provavelmente em 2024, mas hoje seria muito simbólico, né? Enfrentando um time do Paraguai, né? Ele que sempre comemora com a bandeira do Paraguai ali no setor sul da Neoquímica Arena. É um cara que vai fazer muita diferença hoje, porque ele chama a responsa em jogos sul-americanos. O Corinthians não tem um retrospecto muito legal desde a estreia da Neoquímica Arena em jogos sul-americanos aí. Acho que o Bira, que é o livro, deve ter mais informações, mas o Corinthians não tem um retrospecto legal. No Campeonato Brasileiro vai bem, agora em sul-americanos não vai tão bem. E hoje eu não enxergo nem o Corinthians precisando ganhar com tranquilidade. Eu acho que precisa mostrar mais, assim. E o Romero é um dos caras que pode mostrar isso pelo Corinthians, tanto auxiliando o Yuri, quanto ele talvez marcando e se tornando artilheiro da Neoquímica ou o maior estrangeiro artilheiro da história do clube, né, Bira? Então, no jogo contra o Racing, o Yuri Alberto até faz um gol como centroavante, né, num cruzamento vindo da esquerda, mas naquela jogada ela começa com o Romero sai do centro para a esquerda e o Romero vai tabelar com o Garro. E daí o Yuri Alberto vê que ficou ninguém e ele vem da direita para o centro, né? Ele ocupa o espaço. Mas mostra como o Yuri Alberto é um cara que tem chegada, né, na área muito forte, que ele pode ser aproveitado mais como um centroavante. E até reforçando o que o Fábio Luciano disse, o melhor momento do Yuri Alberto no Corinthians foi com uma dupla de ataque, né? Foi com o Roger Guedes. Sim. Foi naquele final de 2022 com o Vitor Pereira, que era uma dupla de ataque. O Yuri Alberto jogando com dupla de ataque, ele funciona melhor. Agora, se o Corinthians nenhum dos dois queria ser o 9, ataque, alguém jogando pra ele. Tem que ter mas se o Corinthians for jogar com dupla de ataque hoje, num 4-4-2 ou num 3-5-2, vai ficar com um time muito lento. Precisa muito do Wesley, por exemplo, para dar um pouco de velocidade nesse time. Então, acho que é uma solução que nesse momento talvez não fosse a ideal. De repente, mais pra frente na temporada, o time começa a melhorar a saída de bola, até pode pensar nisso, mas agora acho que não. Sobre o retrospecto, João, eu participei do Sport Center 2, Sport Center 1 agora há pouco, e eles até mostraram, o Corinthians tem 64% de aproveitamento em competições continentais aqui na Neoquímica Arena, que não é um bom retrospecto. Não é, comparando com o retrospecto que o Corinthians tem em competições nacionais, é muito inferior. E se a gente pegar os jogos que o Corinthians deixou de ganhar, alguns tudo bem, empatou com Fortaleza na Sul-Americana do ano passado, perdeu do Flamengo, aí tudo bem, faz parte do jogo, empatou com Boca Juniors. Só que acho que aqui a gente tem empate com o Always Red, derrota pro Guarani do Paraguai, empate com o Nacional de Montevidéu num mata-mata. Então tem jogos que o Corinthians tinha que ter vencido
esperava-se que vencesse e não venceu aqui. Então o Corinthians tem que jogar com mais autoridade aqui. O jogo de hoje tem que ser um passo para isso, mesmo que não goleie. Acho que o Corinthians precisa vencer com tranquilidade, não significa necessariamente fazer 4-0, mas ganhar um jogo com tranquilidade. Vai lá, vence com autoridade, mostra que é melhor, não passa sufoco, não deixa o adversário crescer no jogo em nenhum momento. E aí, se o jogo vai ser 2-0, 3-0, 5-0, aí é até o de menos. Se jogar com autoridade, vai ter convencido a torcida, e acho que é isso que está precisando. Desse aproveitamento que o Bira citou, são 21 vitórias em 37 jogos. Agora, por isso, vamos virar um pouquinho o jogo e falar da relação desempenho e resultado. E aí, Zé, o cara que tá em casa, ele vai pensar o seguinte: legal, Romero, vamos ver se vai ficar mais interessante o ataque. Porque ele quer a vitória. Hoje é aquele jogo para ganhar, e se o desempenho não vier acompanhado, tá legal ou tem que encher os olhos? Não, assim, primeiro eu vou colocar uma situação aqui que eu acho que a gente tem que colocar para não criar uma expectativa, uma falsa expectativa. Uma coisa é a história e a grandeza do Corinthians. Outra coisa é a realidade do elenco atual. Perfeito. Você espera que esse elenco do Corinthians, que esse time do Corinthians jogue como? Como o Real Madrid? Não vai jogar. Que esse time seja técnico, velocidade, dribles desconcertantes, toque de bola sensacional. Esse time não vai te entregar. Né? Não vai te entregar, tem as suas limitações. Então, né, dentro dessas limitações, o que você espera? Um jogo em que possa ganhar do Nacional do Paraguai de 2-0, mas sem aquela 5-0 que você fala, nossa, vai disputar título, entendeu? Vai brigar, assim. Eu vejo um bom time, mas eu não vejo esse time. A gente espera assim, é natural, time pra competir, né? não é pra ganhar título. Eu não vejo esse time, por exemplo, pode até ser, mas no atual estágio, pelo menos nos últimos jogos, não é aquele time que você fala assim, agora vai ser aquele time que vai me empolgar, vai fazer um 5-0 no Nacional. Pode até acontecer. Lógico que eu acho. Sabe, mas eu não vejo, por exemplo, só terminar, eu não vejo velocidade no toque de bola. É muito lento, né? É muito lento, é muito fácil de se marcar. Então, se você posiciona, tá aqui o Fábio, se você se posiciona, você consegue respirar e marcar a equipe do Corinthians. Se o Garro não tentar alguma coisa, ninguém que tente. É o Garro e o Wesley. São essas duas pessoas. 2 pontos de criatividade. Depois não, Pedro. Não, é porque você precisa entender onde se situa cada jogo. Se teve o jogo lá de Cascavel, né, um amistoso contra o Londrina, foi 3-0. Quando você olha e vê um 3-0, o que você pensa? Deitou. Venceu, não passou sufoco. E qual foi o desenho, qual foi a história do jogo? Primeiro tempo foi horroroso. A expectativa de um jogo que é um amistoso, que ele não valia nada além de movimentar, de você observar se evoluiu alguma coisa, se as coisas estão certas. A expectativa ali é que você entregasse um desempenho minimamente satisfatório, e o que você entregou foi uma zona completa, sufoco, expulsão, confusão, e bota o Romero no fim para ver o que dá e faz 2 gols. Ou seja, você tirou muito pouco daquele jogo. Hoje, se você entrega um 3-0 dentro de casa, com a torcida, precisando fazer resultado dentro de uma competição, o retrato vai ser diferente. Só que vai encher a barriga hoje. A partir de amanhã a gente vai estar debatendo, mas é a mesma coisa. O Wesley para fazer uma fumaça, fazer uma correria, é o Romero para tentar tirar um coelho da cartola. E o que tem além disso? O que o Garro vai te entregar além disso? O que a tua movimentação vai te entregar além disso? Domingo O que Galo, né? o teu posicionamento dos homens que o Antônio está colocando no meio vão te entregar? De mudança. Essa análise vem amanhã. Depois, projeção para o Campeonato Brasileiro. É que hoje tem um cenário de ter que fazer resultado por conta da competição. E aí talvez não interessa como a bola entrar, pode encher barriga hoje. Só que não vai mudar, porque o retrospecto vai pesar. Você vai olhar para o que foi o Paulista, você vai olhar para o que foi o jogo lá de Cascavel contra o Londrina, você vai olhar o que foi o jogo da semana passada na própria Sul-Americana. Então você vai começar a formar uma visão. Vai ter um mosaico maior ali de impressões que o Corinthians vai deixar. Essa impressão ela vai servir para amanhã. Para hoje, é muito difícil falar que o resultado não vai importar. A bola precisa entrar, o time precisa fazer 3 pontos. Não, porque é uma ganhar de competição. qualquer jeito. Só claro. que é um pouquinho além. Você teve, não é 3 pontos que eu amistoso, você teve a vitória lá em Cascavel, que te disse muito pouco do que era a proposta. Hoje o papo é outro, é uma competição. Mas acho que está todo mundo tentando entender. Não, e hoje ainda com a situação de grupo, né, Johnny, você olha o grupo do Corinthians, você já perdeu uma chance. É o grupo. O Júnior ganhou fora de casa na primeira rodada, enquanto o Corinthians Só empata. classifica um, né? Só classifica um, vai pro playoff. depois tem um playoff entre os segundos colocados e os eliminados na primeira fase da Libertadores. É, né? Os terceiros da Libertadores. Os terceiros da Libertadores.
Exatamente. Eu concordo 100% com o que o Pedro disse, que a bola precisa entrar hoje. Né? É ganhar, porque você precisa pelo menos permanecer vivo. Porque né? um desempenho Só que satisfatório da linha defensiva, o uma desempenho movimentação ofensiva sem Pedro, gol, não vai encher barriga uma hoje. pouca amostra do Corinthians nos últimos dias, né? Tempo treinando e tal, o Antônio trabalhando, se você deixa uma amostra um pouquinho positiva hoje, sem sofrer, ganhando com uma margem legal, você já consegue olhar Primeiro o copo mais ganhando. cheio. Primeiro ganhando. 100%. Depois você pensa... Né? Porque assim, o Infelizmente, a Nacional do realidade Paraguai é essa. com certeza deve... Pô, se você Último botar ele colocado. aqui... Esse É o último colocado do Paraguai. Ele Não no Brasileirão, ele seria o venceu 4 quê? jogos. O Corinthians últimos começa a 7. jogar o Brasileirão no fim de semana. 7 Então ganhou. não é uma amostra que dá pra fazer um comparativo de você enfrentar domingo o Galo. Não, por o jogo que exemplo, ele- o jogo que ele venceu, Mas só o pra importante gente- é ter uma propriedade nessa vitória pra perspectiva do corintiano mudar, porque é o que o Zé também trouxe. Hoje o elenco do Corinthians, você não consegue empurrar, pô, agora o Corinthians vai jogar pra ganhar de todo Ele mundo, quer, vai jogar ele quer bonito. acreditar Não, mais. mas também precisa Ele tem ganhar. uma solidez defensiva. Ele quer acreditar mais que o time pode jogar com bola. Ele quer acreditar que o time pode ser muito mais do que um lampejo do Romero. Um lampejo do Romero por um lampejo do Romero foi o final do ano passado, brigando para não cair. O Romero salvando um jogo sim, um jogo também. Só isso é pouco. Só isso você já tinha no enche-barriga. E não é hoje essa situação que vai ocorrer, mas pelo menos o Coronado também já tá recuperado, tá relacionado. É um cara que o corintiano também tem uma fé. Mas ainda O é corintiano expectativa viu, e realidade. corintiano né? viu Tentando Garro como é e que ele vai Coronado ser. 7 minutos juntos na temporada Mas é uma inteira. incógnita. É isso que eu ia falar, né? Sobre o Exato. Coronado, É, mas o Coronado melhor tem que ir com esperar. calma, né? É melhor esperar, também acho, também acho. Por isso que eu acho que esse é o ponto. O Mas capitão. assim, ele tem que ir com calma com ele pelo processo É. de lesão e pelo o episódio da dengue. Exato. ali. agora. Mas assim, o nível de contratação, né, os valores da negociação... É pra chegar e resolver? Assim, pela movimentação de negociação, Edu, é um jogador que tem que chegar, que teria que chegar Exatamente. sem problemas e assumir a condição de titularidade e fazer o Corinthians e elevar o nível do Corinthians. Perfeito. Pelos valores que foram colocados na mesa. Assim Então, como não o Garro, pressioná-lo, Félix mas Torres, é assim, o Coronado quanto mais chega você, assim. quanto maior a negociação, Maior maior a Perfeito. expectativa. Então assim, eu fico até curioso para entender quando ele ficar bem, né, quando ele estar bem, a gente torce para que isso aconteça, como é que o Corinthians vai ser montado, se vai ter o Garro ao lado, se ele vai disputar a posição com o Garro. Mas a expectativa do torcedor do Corinthians é que o Coronado, em condições, eleve muito esse poder de criação que o Corinthians tem hoje e que é falho. Mas eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco do que é falado sobre o Coronado do que a gente já viu de fato do Coronado. Sim, O Coronado tá mas vindo a para gente- um outro futebol. O Coronado tá vindo para uma outra Vai ter realidade. adaptação. O Coronado, além da adaptação, ele vem de uma questão específica de saúde. Sim. Porque também virar e falar, porque quando o Coronado entrar, pelo amor de Deus, Mas vai é que eu tô escutando, sabe, o Pedro? É porque o isso é torcedor carência, tá isso é toda hora carência. falando, Você tá pra mim, sempre esperando eu o acho fato que de você ser tem meio interrogação. campo Mas eu vou falar o porquê dessa expectativa. Por que você acha que o torcedor tá tão assim Pelo que o ansioso? Corinthians pagou. É exatamente É isso, por isso. é isso. Pelo que o Exatamente. Corinthians pagou, e aí não é culpa do Coronado, Não, é culpa de do quem Coronado. pagou. Isso. Entendeu? Quem aceitou essa contratação e quem aceitou o contrato, os Exatamente valores do isso. contrato, o Coronado tem essa responsabilidade. Pelo que ele... Eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar isso, mas pelos valores, eu não vou falar aqui, pelos valores, ele tem que pegar a camisa 10, Jogar e resolver. entendeu? Resolver tudo, fazer Quando o ele gol. faz um contrato desses, é desse tamanho, ele tem que ter essa consciência Sim, sim, de que assim, poxa, é Disputado muito pelo bom pra mim, Flamengo, né? mas acontece que eu vou ter que produzir, né? Fiel, e aí, o que vocês acharam de toda a análise? Um vídeo longo aí, mas analisaram completo aí o Coringão, não só pro jogo de hoje, mas com todos os pontos que a gente trouxe aí. Na minha opinião, Coronado, sim, eu tenho muita expectativa no que ele pode entregar. Eu vejo muito falando, mas o futebol brasileiro é diferente. Mas o cara é profissional, o cara joga em alto nível, o cara vinha sendo destaque lá do futebol da Arábia Saudita. E eu acho que sim, pode resolver e trazer uma qualidade muito grande pro nosso Coringão. E ainda acredito que ele pode sim atuar junto com o Rodrigo Garro, e acho que o Corinthians se torna bem criativo. Eu ainda sou a favor de um meio de campo mais robusto. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, para mim teria que ser 2 atacantes e um meio de campo um pouco mais robusto, pode usar alguns na pontas ali para chegar na frente, mas eu vejo que os times que estão tendo mais destaque é um meio de campo mais robusto, mais forte, e aí o time consegue se tornar mais forte, é a minha opinião. E o Coronado pode vir sim para resolver. Para mim tem que ser Yuri Alberto centralizado. E se colocar o Romero na ponta, o Wesley, depende do que o Antônio Oliveira
vai trazer, vai buscar, mas se for com os 3 atacantes, para mim tem que ser essa formação, Yuri Alberto centralizado, Romero mais pela ponta vindo fechando junto com Wesley. E aí, se não for usar Coronado e Garro, Garro no meio ali centralizado, Coronado entrando, não sei se eles vão disputar vaga, mas se for os 3 ali na frente, tem que ser Yuri e Romero na ponta. E para mim hoje não basta só o resultado, o Corinthians tem que trazer um bom futebol, um bom desempenho, e a gente vai acompanhar hoje 7 horas, vou estar ligado ali, você também na ESPN, vai ser exclusivo o jogo ali, transmitido por eles, e no Star Plus, para quem tem aí, né? Então é isso, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo, valeu!